Muito boa noite, minha querida Paraíba. A gente chega agora com o nosso Cidade Alerta, agradecendo você pelo carinho, a Paraíba inteira pela audiência. Obrigado de verdade por abrir a porta da sua casa e nos deixar entrar na sua residência levando informação sobre a novela da vida real. Que Deus abençoe sua casa. O meu desejo é que você tenha uma quinta-feira abençoada, coberta pela graça divina. Porque a gente abre o programa de agora, o Cidade Alerta, trazendo informações novas sobre o caso do médico de 80 anos, suspeito de abusar de uma menininha de 9 anos durante uma consulta médica pediátrica. Aqui na capital, subiu o número de pessoas que foram à delegacia denunciar este homem. Eu vou ao vivo com o Oscar Xavier, que vai atualizar o caso. Oscar, boa noite. Oi, Fábio. Boa noite para você também. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Cidade Alerta Paraíba nesta quinta-feira. Eu estou falando ao vivo, direto da cidade da Polícia Civil. Estou bem próximo aqui à sala da Superintendência de Polícia Civil de João Pessoa. E conversei agora há pouco com o delegado Cristiano Santana, que é o superintendente. E conversamos, gravamos uma entrevista sobre o caso deste médico pediatra que é suspeito de ter cometido abusos sexuais dentro do consultório médico contra crianças. Ele nos confirmou quantas denúncias já foram feitas até o momento, lembrando que o inquérito foi aberto no dia 25 de julho, quando a mãe de uma criança de 9 anos fez a denúncia formal na Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Infância e Juventude. Portanto, após a denúncia realizada por esta primeira mãe de uma criança de 9 anos, alguns dias depois, já no início desta semana, o caso veio à tona, outras 4 famílias procuraram a Delegacia de Polícia Civil para também fazer denúncias, para registrar denúncias de maneira formal. Portanto, são 5 casos, o primeiro do dia 25 de julho e outros 4 que estão sendo investigados formalmente neste momento. Inclusive, durante a entrevista do delegado Cristiano Santana, ele pede que famílias que tenham crianças que foram atendidas por este médico e que tenham alguma suspeita ou que de fato tenham constatado algum tipo de abuso, que procurem a Delegacia de Polícia Civil, em especial a Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Infância e Juventude, para que sejam ouvidas pela autoridade policial. Nós separamos um trecho onde ele explica um pouco sobre isso e a gente acompanha a partir de agora aqui no Cidade Alerta Paraíba. Vamos ver. Todos os atos do inquérito continuam sendo realizados. Inclusive, 5 vítimas foram ouvidas, já na delegacia, na unidade que apura, onde se verifica uma idade entre 4 e 9 anos, entre 3 delas, quando ocorreu, crianças nessa faixa etária, e a gente observa que, na realidade, o modus operandi sempre eram famílias que já eram acompanhadas, na realidade, já eram acompanhadas pelo profissional, então eram exames já de começo de rotina, exames de rotina que eu sei realizando. 2 das famílias relataram que, ao observar toda aquela situação, teriam flagrado, inclusive, mas por receio, temor de represálias, em razão da posição do médico, resolveram não denunciar à época. E vendo toda a repercussão e o caso que ocorreu no último dia 25, encorajaram, né, as famílias que compareceram. De pronto, as equipes coletaram seus depoimentos, as oitivas, tanto da genitora como das crianças também, que puderam acrescentar de informação, e convergiam, havia muita semelhança, havia similaridade. Inclusive, eram sempre no âmbito do consultório mesmo, na sala. Detalharam que na formatação do próprio ambiente do recinto, há uma parte que fica mais distante, onde há uma maca, e geralmente nessa parte que não havia o acompanhamento da genitora junto com a filha, e infelizmente foi nesse momento que ocorreu, conforme relatado pela primeira mãe. As investigações continuam, exames periciais, né, foram requisitados inicialmente, depoimentos colhidos e interrogatório que será colhido também do investigado. Tá aí, ouvimos o doutor Cristiano Santana, que é delegado superintendente de Polícia Civil aqui da região de João Pessoa, falando sobre o modus operandi, inclusive, né?
explicando ali de forma um pouco mais detalhada de como teria agido o médico pediatra durante o cometimento dos crimes, né? Inclusive agindo de forma parecida entre uma e outra vítima. E confirmando também que são 5 casos denunciados até o momento. Chegou-se a falar aí ao longo do dia, hoje, essa informação inclusive percorreu as redes sociais, alguns veículos de imprensa, dando conta de que já haviam 12 denúncias, até 20 vítimas que já teriam comparecido à Delegacia de Polícia Civil. Conforme disse o doutor Cristiano Santana, portanto, até o momento, o número certo, neste momento, quinta-feira, 8 de agosto, pouco mais de 6 horas da noite, são 5 vítimas que estão formalmente denunciadas, né, 5 famílias que compareceram à Delegacia de Polícia Civil para formalmente realizar uma denúncia. O inquérito leva 30 dias para ser concluído, ele foi aberto no dia 25 de julho. Então, novas vítimas ao longo do processo de investigação podem aparecer e formalizar denúncias. Lembrando, Fábio, amigos e amigas que estão ligados com a gente aqui no Cidade Alerta Paraíba, dessas 5 vítimas, a sobrinha do médico pediatra que deu uma entrevista, inclusive, para a nossa colega a repórter Jaceline Marques, ela não está nessa lista de 5 vítimas, tá? Que tem denúncias formais. Não inclui a sobrinha e a outra parente dela, que também foram vítimas desse médico lá no passado, né? Há mais de 30 anos. Elas não estão incluídas nessa lista de 5 crianças que estão sendo ouvidas e que foram ouvidas, cujos casos estão sendo investigados. O doutor Cristiano Santana falou também sobre a possibilidade de condenação. Que tipo de crime ele pode responder caso seja condenado e qual pena ele poderia receber a partir deste julgamento. Claro que é uma hipótese, já que a investigação ainda está em curso, inclusive correndo em segredo de justiça. Vamos ouvir o que disse sobre isso o doutor Cristiano Santana. O inquérito foi instaurado na portaria pelo cometimento em tese do crime de estupro de vulnerável, no artigo 217-A do Código Penal. Prevê uma pena de 8 a 15 anos. E há de ressaltar aqui a questão a multiplicidade de vítimas que estão comparecendo, né? Então, deve denotar um aumento de penas, né? São crimes e contextos diferentes, espaço de tempo diferentes, então são outros crimes cometidos, mas a pena prevista é essa que foi estabelecida. Há a questão de cumprimento de penas, inclusive em razão tanto da idade como do estado de saúde do investigado ou do condenado, mas isso é uma questão com o Poder Judiciário. Isso aqui ele vai nos colocar no telão, Alex. E quando a gente está falando, Oscar, em estado de saúde, havia uma expectativa que o médico se apresentasse hoje para prestar depoimento, não prestou. Os advogados dele informaram que ele deu entrada num hospital com um problema de saúde, que seria um pico hipertensivo, enfim. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas ele teria dado entrada em um hospital, por isso não falou ainda, não se apresentou ainda à polícia. O que o delegado fala faz muito sentido e até pedir para que, se outras pessoas também foram vítimas desse homem, procure a polícia. Porque o inquérito ele tem um poder cumulativo, ele vai somando certo número de vítimas para aí, todo nesse bojo do processo, chegar a apresentar o processo todo e o indiciamento do envolvido ou não, certo? Agora, o certo é que se as pessoas procuram a polícia, se as pessoas procuram fazer a denúncia, mais forte ainda vai ficar esse inquérito, né, Oscar? Exatamente, Fábio, exatamente. E há inclusive essa expectativa. Eu percebi o cuidado que o doutor Cristiano Santana teve de conversar com a imprensa, de não resguardar algumas informações, uma vez que o caso corre em segredo de justiça, mas ele fez questão, depois de uma reunião, inclusive na Delegacia Geral, envolvendo aí outros atores do comando da Polícia Civil da Paraíba, no sentido de vir à imprensa
falar sobre o assunto, esclarecer alguns pontos da investigação, até como forma de estimular famílias que eventualmente tenham sido vítimas deste profissional e encorajá-las dentro do âmbito da investigação, dentro do prazo que elas possam comparecer à polícia para realizar as denúncias de maneira formal, Fábio. Perfeito, Oscar. Ainda na edição de hoje a gente volta a falar sobre o caso, inclusive detalhando essa situação que ele iria se apresentar hoje, mas por conta de um problema de saúde não conseguiu, segundo a defesa. Obrigado, Oscar.